Nunca pensei que alguém tão discreto pudesse mudar a minha vida inteira. Eu sempre fui Raimundo, popular, cercado de amigos, festas, conversas barulhentas e romances passageiros. A cada risada, a cada abraço, sentia um vazio sutil, como se faltasse algo que eu não sabia nomear. Eu estava sempre correndo, sempre tentando impressionar. Até que a vida me fez olhar para o lado e perceber Yunara. Ela era tão diferente, tão calma, que parecia respirar em um tempo próprio, um ritmo que me desconcertava e me atraía ao mesmo tempo. Lembro do primeiro dia que a vi, sentada perto da janela da biblioteca, seu cabelo castanho escuro caindo delicadamente sobre os ombros, mãos pequenas segurando um livro de capa azul. O vento entrava pela janela e fazia seus cabelos dançarem levemente. O cheiro de papel antigo e flores do jardim misturava-se com o aroma suave de chá que alguém deixara sobre a mesa. O silêncio dela tinha uma força quase palpável. Eu me aproximei, sem saber o que dizer. Meus passos ecoavam no chão de madeira, mas ela continuava imperturbável, olhando para a página com uma concentração serena. A primeira sensação que tive foi estranha. Parecia que o mundo ao redor diminuía, e só existia aquele espaço dela, aquele instante. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Você não vai querer perder essa história emocionante de amor, fé e reencontros que atravessam o tempo. Ative o sininho para receber todos os vídeos e mergulhar nesse dorama gospel conosco. Nos dias que se seguiram, nossas vidas começaram a se cruzar de forma quase divina. Eu precisava de ajuda em matemática, e a professora designou Yunara como minha tutora. No começo, pensei que seria só mais uma obrigação, algo que eu passaria sem muito esforço. Mas ela era paciente, calma, organizada. O modo como explicava fórmulas e equações era quase poético. Cada palavra dela parecia carregada de significado, e o seu sorriso tímido, quase invisível, me atingia mais do que qualquer elogio que eu já tivesse recebido. Enquanto estudávamos, ela falava dos livros que lia, das histórias que escrevia num caderno azul que carregava sempre consigo. Uma vez disse baixinho, como se confidenciasse ao vento: "Quero que minhas palavras cheguem aonde talvez eu nunca vá." E eu não entendi na hora, mas senti algo dentro de mim se acender. Percebi naquele instante que Deus às vezes fala por meio do silêncio e da simplicidade. Lembrei de Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Ela era como um livro vivo de sabedoria que me mostrava a paciência, a delicadeza e a contemplação. Nossos encontros eram cheios de pequenos detalhes sensoriais que eu jamais esqueceria. O som da caneta riscando o papel, o cheiro suave de lavanda do shampoo dela, a brisa que entrava pela janela quando ela ria baixinho de alguma piada que só nós entendíamos. Eu a observava e me via diminuindo a velocidade da minha vida, como se cada respiração junto a ela fosse uma oração silenciosa, agradecendo por aquele momento. Eu ainda não sabia que enquanto eu falava de amores passageiros, ela nutria um amor profundo por mim em silêncio, e que aquele sentimento transformaria toda a minha existência sem eu perceber. A primeira lição que aprendi com Yunara foi que o amor verdadeiro não se impõe. Ele se manifesta na paciência, no cuidado e na presença constante. Ela me ensinou, sem palavras diretas, que confiar em Deus significa também saber esperar. Lembro-me de orar baixinho durante aqueles dias. Senhor, abre os meus olhos para enxergar o que é importante e me ensine a amar com paciência e coração puro. Eu não sabia que ao lado dela estava aprendendo sobre o amor, a fé e a humildade, e que essas lições mudariam o meu coração para sempre. Com o passar das semanas, estudar com Yunara deixou de ser apenas uma obrigação. Eu esperava aprender matemática, mas o que aprendi de verdade foi sobre paciência, presença e o silêncio que fala mais do que palavras. Cada sessão na biblioteca se transformava em um ritual silencioso. O ranger leve das cadeiras, o cheiro reconfortante de livros antigos misturado ao aroma de um café próximo, a brisa que entrava pela janela e fazia seus cabelos dançarem suavemente sobre os ombros. E ali, entre uma equação e outra, minha vida começou a desacelerar. Eu comecei a notar cada detalhe dela de uma forma que me assustava. O modo como Yunara sorria com os olhos sem precisar abrir a boca. A maneira delicada como folheava seu caderno azul,
registrando histórias que jamais seriam vistas por ninguém além dela. O toque sutil das mãos ao escrever, quase como se rezasse silenciosamente em cada letra. Uma vez, ela me mostrou um pequeno poema que escrevera para si mesma. Li e senti um nó no peito. Era simples, mas carregado de significado. Amor, esperança, dor e fé, entrelaçados de forma que só Deus poderia ensinar. A amizade que crescia entre nós tinha algo de divino. Eu falava de garotas que surgiam e desapareciam da minha vida como nuvens passageiras, mas ela apenas escutava. Sorria, oferecia conselhos discretos e continuava presente, mesmo quando meu coração ainda não conseguia enxergar o dela. Cada gesto dela era como um ensinamento silencioso de Cristo. Amor que não exige retorno, cuidado que não busca recompensa. Lembro-me de pensar comigo mesmo baixinho em oração. Senhor, abre meus olhos para ver a beleza que Tu colocaste na vida dela e ensina-me a amar com pureza. Havia momentos em que a tensão entre nós era quase palpável. Eu sentia que queria falar algo mais profundo, mas tinha medo de quebrar aquele equilíbrio silencioso que nos mantinha conectados. Uma tarde, enquanto revisávamos problemas de álgebra, nossos braços se tocaram acidentalmente, ao pegar a mesma régua. Um arrepio percorreu meu corpo. Ela ergueu os olhos lentamente e nossos olhares se encontraram por alguns segundos que pareceram horas. O silêncio se fez presente, carregado de perguntas que nenhum de nós sabia responder. Eu ainda não sabia que ela já amava meu coração antes mesmo de eu perceber o dela. A cada encontro, eu via mais o caráter dela. Humildade, paciência e coragem silenciosa. Ela falava de sonhos de viajar, escrever e impactar vidas, sempre com uma confiança tranquila em Deus. Eu comecei a perceber que meu mundo de festas e risadas vazias não me preenchia. Um dia, ao folhear um livro de histórias bíblicas com ela, li uma passagem que me marcou profundamente. Amarás o teu nóbrego como a ti mesmo. Mateus 22:39. Foi como se Deus falasse diretamente comigo através dela. Eu entendia que o amor que ela oferecia não era apenas por mim, mas inspirado pela fé, e isso me tocava de uma forma que nenhum romance superficial jamais conseguiria. Em algumas noites, eu me pegava sozinho refletindo sobre nossos encontros. Lembrava-me do cheiro de flores do jardim e da biblioteca, do toque leve de suas mãos, do som do seu riso contido, e sentia meu coração se abrir de uma maneira que eu não queria e talvez ainda não estivesse pronto a admitir. Cada detalhe dela era uma oração silenciosa, um reflexo da presença de Deus na minha vida. Minnie Climbhanger. Eu ainda não sabia que um dia ela partiria, levando consigo a parte de mim que só ela conseguia enxergar. A amizade começava a se tornar algo mais profundo, mas ainda tímido, como brotos de flores na primavera que não se atrevem a desabrochar por inteiro. Eu sentia em meu íntimo que algo maior nos guiava, não apenas o acaso, mas a mão de Deus moldando nossos caminhos. Cada encontro era um presente, e eu comecei a entender que o verdadeiro amor, aquele que vale a pena esperar, muitas vezes é silencioso, paciente e cheio de fé. O tempo passou tão rápido que mal percebi. As semanas se transformaram em meses, e a amizade com Yunara lentamente se tornava algo que eu não sabia nomear, mas que sentia intensamente. Eu, Heimin, que sempre fui acostumado ao amor passageiro, comecei a notar que meu coração acelerava só de vê-la sorrir, só de ouvir sua voz calma guiando-me nas fórmulas difíceis de matemática ou apenas conversando sobre livros. Cada olhar, cada gesto sutil dela me prendia mais. Havia uma pureza naquele sentimento que me deixava nervoso, ansioso, mas também em paz, porque sentia a mão de Deus conduzindo cada momento. Na biblioteca, enquanto folheávamos juntos páginas de histórias que ela escrevia em seu caderno azul, percebi que algo havia mudado. Meu coração começou a responder a cada pequena atenção dela. Um toque casual na mão ao passar uma folha, a brisa que agitava levemente seus cabelos e o cheiro doce e leve de lavanda que parecia segui-la por onde passava. Eu me peguei orando baixinho. Senhor, não me deixe perder o que Tu me deste. Ensina-me a amar com paciência e fé.
e que meus sentimentos sejam puros e guiados por Ti. A tensão emocional começou a crescer à medida que nos aproximávamos. Eu sentia o peso do meu próprio coração e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de não precipitar o que ainda era silencioso, delicado. Yunnara nunca disse que me amava, mas a cada sorriso, a cada cuidado, eu percebia que algo profundo existia ali. Mini cliffhanger. Eu ainda não sabia o quão profundo era o amor dela até que fosse tarde demais. Então, veio o vestibular. O mundo parecia acelerar. Eu fui aceito na universidade local e Yunnara recebeu uma bolsa para estudar no exterior. O choque da notícia me atingiu como um vento frio. A proximidade que tínhamos cultivado por meses estava prestes a ser testada pela distância. Em minha mente, flashbacks dos momentos na biblioteca, a luz do fim de tarde, o cheiro do papel e do café, nossos sorrisos contidos, as mãos que quase se tocaram, tudo isso agora se transformava em lembranças que eu não queria deixar ir. No último dia antes de sua partida, caminhamos pelo jardim da antiga biblioteca. O céu estava tingido de tons de cinza e dourado, e o vento frio trazia consigo folhas secas que dançavam ao nosso redor. Eu sentia cada respiração, cada batida do coração dela como se fossem minhas. Tirei do bolso um pequeno envelope azul com uma carta que tentei escrever diversas vezes, sem coragem de entregar. O cheiro do papel antigo misturava-se ao aroma da grama úmida e minhas mãos tremiam levemente. Eu queria dizer tudo, mas as palavras pareciam insuficientes. Ela pegou o envelope, mas não o abriu. Seus olhos, marejados, refletiam firmeza e uma paz que eu não conseguia alcançar naquele momento. "Ainda dói", disse ela suavemente. "Não por você ter demorado, mas porque eu precisei ir embora para que você enxergasse." Eu fiquei sem fôlego. Era como se a própria essência de Yunnara estivesse me ensinando sobre paciência, sobre fé, sobre o amor que não se prende, mas liberta. Meu coração sabia que precisava lutar, mas também sentia que aquela era uma batalha que não cabia apenas a mim. Enquanto a via se afastar, uma oração escapou de meus lábios, quase inaudível. "Senhor, se esta é a sua vontade, dá-me coragem para esperar e me ensina a enxergar o amor verdadeiro mesmo na dor da despedida." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Eu sentia a presença de Deus ali, mesmo no vazio deixado por Yunnara. A carta que ela me deixou em silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia. Um amor puro, fiel e guiado pelo Espírito. Aprendi nesse bloco da minha vida que nem todo amor é para ser vivido no tempo humano. Alguns amores são sementes que Deus planta para crescer no coração, para ensinar paciência, fé e confiança. Mesmo com a dor da partida, percebi que cada momento compartilhado com Yunnara estava cheio de propósito. Refleti sobre Filipenses 4:7. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus." Aquela paz, mesmo na ausência dela, começou a preencher meu peito. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Eu, em mim, agora estava inserido em uma rotina acelerada, cheio de conquistas. Gerente de marketing de uma grande empresa, apartamento moderno, carro novo, status. Tudo parecia perfeito na superfície, mas dentro de mim havia um vazio silencioso, um espaço que apenas um nome preenchia: Yunnara. Ela aparecia nos meus pensamentos nos momentos mais inesperados, ao folhear livros em uma livraria, ouvir alguém sussurrando versos em um metrô lotado, ou mesmo no antigo jardim da biblioteca, que, vez ou outra, eu visitava. Eu havia aprendido com o tempo que algumas coisas não se medem por conquistas, mas pelo que permanecia no coração. Cada lembrança de Yunnara me trazia saudade e reflexão. Senhor, mesmo que eu tenha perdido oportunidades, ajuda-me a reconhecer quando Tu me trouxeres novamente aquilo que é verdadeiro. Eu sussurrava em oração nas madrugadas silenciosas, sentado à minha mesa, olhando o horizonte da cidade.
Foi em um fim de tarde comum, acompanhando uma amiga em uma exposição literária no centro da cidade, que aconteceu. Eu estava distraído folheando um livro de poesia quando uma voz suave soou atrás de mim. Heimin! Meu coração parou por um instante. Virei-me devagar e lá estava ela, Yunara. 10 anos haviam se passado desde a formatura, mas os olhos dela eram os mesmos. Havia maturidade no rosto, um ar de confiança, mas a essência tranquila que eu lembrava permanecia intacta. Um mini cliffhanger natural, a dúvida de como aquele reencontro afetaria nossos corações. Nos sentamos em um café próximo. A conversa começou cautelosa, com os silêncios confortáveis, mas logo as palavras fluíram. Ela contou sobre os anos no exterior, os livros publicados, as histórias que vivera e como Deus guiara cada passo de sua vida. Eu compartilhei minha rotina, meus êxitos, mas também o vazio que sentia em meu coração. Ela sorriu, como quem entende a dor de alguém sem julgamentos. Eu percebi que, mesmo com a distância, a fé e o amor que Deus havia colocado em nossos corações nunca tinham se perdido. Ela mencionou a carta que eu nunca respondi. Você nunca respondeu minha carta. Meu peito apertou. Não soube como. Demorei demais para entender, murmurei. Ela assentiu calmamente. Às vezes o silêncio é mais honesto que qualquer palavra. A intensidade do momento me fez sentir uma mistura de arrependimento, esperança e gratidão. Eu sabia que uma segunda chance estava diante de mim, mas o caminho não seria simples. Os dias seguintes foram um delicado entrelaçar de encontros. Não havia pressa nem promessas forçadas, apenas a presença inteira um do outro, compartilhando cafés, conversas sobre livros, lembranças e sonhos futuros. Cada toque de mão, cada olhar era um lembrete de que amor verdadeiro é paciente, puro e guiado por Deus. Refleti sobre 1 Coríntios 13, 4 ao 5. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Cada encontro era uma lição viva, ensinando-me a amar de forma cristã, sem expectativas egoístas, mas com entrega sincera e fé. Um dia, eu a levei de volta à antiga biblioteca da escola. Estava fechada, mas o jardim permanecia o mesmo. Sentamo-nos no banco de pedra onde estudávamos anos atrás. Tirei do bolso um envelope azul, uma carta que eu escrevi para ela, finalmente expressando tudo o que meu coração sentia, sem pressa, sem medo. Ela pegou a carta, sorriu com ternura e disse: ainda dói, não porque você ter demorado, mas porque precisei ir embora para que você enxergasse. Eu respirei fundo, entendendo naquele instante que o amor verdadeiro, guiado por Deus, não exige luta ou força. Ele simplesmente existe, puro e transformador. No último dia, ela partiu novamente para Tóquio. Não houve beijos, nem promessas, apenas um silêncio cheio de significado. Eu olhei o trem partir e senti que finalmente podia amar em voz alta, sem reservas, sabendo que Deus guiava cada passo dela e cada decisão minha. Meses depois, ao entrar em uma livraria, vi um novo livro de Yunara. Na contracapa, uma dedicatória curta. Para aquele que me ouviu tarde e ainda assim me escutou. Sorri, com o coração leve, percebendo que nosso silêncio havia se transformado em palavras que viajariam pelo mundo, guiadas pelo amor e pela fé. O coração não se engana. Pensei comigo mesmo, sentado no banco do parque onde tantos anos atrás estudei sozinho, tentando entender o que o silêncio de Yunara queria me ensinar. 10 anos haviam passado desde a primeira despedida, e o reencontro inesperado parecia um chamado de Deus para finalmente compreender o que significa amar verdadeiramente. Eu respirava fundo, sentindo o cheiro da grama recém-cortada, o som distante de crianças brincando e a brisa suave que carregava consigo memórias de risos contidos, folhas dançantes e tardes inteiras de estudo silencioso. A presença dela era como oração viva, e Yunara se aproximou trazendo consigo a serenidade que sempre a caracterizou.
Cada passo dela parecia calculado por Deus, leve, firme, mas cheia de intenção. Sentamo-nos juntos no banco, o velho banco de madeira que rangia sob nosso peso, e um silêncio confortável se estabeleceu. Senti o coração acelerar. Era um momento decisivo, aquele em que decisões seriam tomadas, e eu sabia que minha fé seria testada. Amar era aceitar o tempo de Deus, confiar em seu plano, mesmo quando o coração implora por respostas imediatas. Eu comecei a falar, minha voz um sussurro quase inaudível. Yunara, se eu pudesse, voltaria no tempo, faria tudo diferente. Mas agora, diante de ti e diante de Deus, quero apenas ser honesto. Te amo. E não é por lembrança ou saudade. É por quem você é hoje, completa e cheia de fé. Ela me olhou, olhos marejados mais firmes, como se entendesse cada palavra antes mesmo de eu pronunciá-la. A tensão no ar era palpável. Mini cliffhanger. Eu ainda não sabia se o coração dela responderia ao meu amor, mas a fé me ensinava a esperar. Ela respirou fundo, o vento brincando com os cabelos soltos, e respondeu: Ramin, eu sempre soube do seu coração, mesmo quando você não percebia, e eu sempre o amei. Mas aprendi que amor guiado por Deus não exige pressa. Ele pede entrega, paciência e confiança. Se você está pronto para isso, então podemos tentar, sem promessas, mas com fé. Cada palavra parecia gravada em minha alma. A sensação era de oração compartilhada, de compreensão mútua, de que o amor verdadeiro se fundamenta na fé, não na urgência. Nos dias seguintes, reconstruímos nossa intimidade lentamente. Não era um romance apressado, era amadurecido pelo tempo, pela dor, pela esperança em Deus. Almoços sob o sol, passeios tranquilos, conversas que começavam no passado e terminavam em sonhos futuros. Cada toque, cada olhar era carregado de significado. O calor da mão dela segurando a minha, o cheiro de café em manhãs frias, o som distante de pássaros que parecia celebrar nossa paciência e perseverança. Eu sentia que cada momento era um aprendizado vivo de 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, tenham amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, no último dia do nosso reencontro, antes dela retornar temporariamente ao exterior, caminhamos juntos até o rio que margeava a cidade. O rio refletia o céu de fim de tarde em tons de dourado e lilás, enquanto o vento frio misturava o aroma das flores de cerejeira com o da água corrente. Tirei do bolso o envelope azul que ela me havia dado anos atrás, agora gasto e amassado. Lemos nossas cartas, Ramin, mas o que realmente importa é o que escrevemos no coração, disse ela sorrindo levemente. Nossas escolhas finais definirão não só a nossa história, mas também o testemunho do amor guiado por Deus em nossas vidas. Eu respirei fundo e falei: então vamos escrever nossa história? Não mais em silêncio, mas com fé e coragem. Não sei o futuro, mas sei que Deus nos deu esta oportunidade e não vou desperdiçá-la. Ela segurou minha mão firme, olhando nos meus olhos. Então, vamos juntos, Ramin. E mesmo que haja despedidas temporárias, nosso amor será maior que o tempo e a distância. O trem que a levou embora naquela noite trouxe consigo não a dor do passado, mas a esperança de um amor maduro, guiado por Deus. Meses depois, recebi um exemplar do seu novo livro, na dedicatória: para aquele que aprendeu a esperar, confiar e amar no tempo de Deus. Sorri, sentindo que finalmente nosso silêncio havia se transformado em palavras, ações
e fé concreta. O amor não era apenas meu sentimento, era a oração viva, testemunho do cuidado de Deus e promessa de que mesmo nos silêncios e nas perdas, Ele sempre guia os corações que confiam nele. Hoje, enquanto escrevo estas linhas e revisito mentalmente cada instante com Yonara, percebo que a vida é muitas vezes um entrelaçar de silêncios, esperas e reencontros. Eu, Jaime, que tantas vezes corri atrás do passageiro e superficial, aprendi com ela e com Deus que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha diária, entrega, paciência e oração. Cada toque, cada sorriso, cada silêncio compartilhado carregava uma lição. Confiar em Deus mesmo quando o coração não entende, amar mesmo quando parece tarde, perdoar mesmo quando há dor. Nosso reencontro final aconteceu em um fim de tarde de primavera, no mesmo café que testemunhara nossas primeiras conversas após tantos anos. O aroma do café, fresco, se misturava ao perfume delicado das flores na calçada, e o som distante de uma pequena fonte criava uma melodia quase divina. Yonara chegou, seus cabelos castanho escuros levemente ondulados ao vento, vestido azul claro, simples, mas elegante, e um sorriso sereno que parecia abençoar o ar ao redor. Ela carregava em suas mãos um caderno azul, antigo e gasto, que sempre fora símbolo de seus pensamentos mais íntimos. Sentei-me diante dela, sentindo cada batida do meu coração como se fosse um tambor conduzindo nossa história. Eu não sabia se conseguiria expressar tudo o que sentia, mas o silêncio de Deus me dava coragem. Respirei fundo e falei: Yonara, depois de todos esses anos, depois de cada ausência, cada espera, aprendi que amar não é possuir, mas compreender e confiar. E confiar é permitir que Deus guie cada passo, cada escolha. Eu te amo. E hoje sei que não preciso de palavras grandiosas, porque o amor que sentimos fala mais alto que qualquer silêncio. Ela sorriu, e seus olhos marejados refletiam uma paz que só alguém profundamente conectado a Deus poderia transmitir. Jaime, eu também te amo, mas aprendi que o amor verdadeiro não prende, não exige, não cobra. Ele simplesmente é. E ele cresce quando confiamos em Deus, quando perdoamos nossas falhas e entendemos os silêncios do outro. Eu senti que cada palavra era oração transformada em voz, cada gesto um ensinamento. Mini cliffhanger. Era o momento de finalmente decidir se o amor guiado por Deus seria vivenciado plenamente. Passamos o dia juntos, caminhando pela cidade iluminada pelo entardecer, compartilhando lembranças e sonhos, mãos entrelaçadas, cada toque reforçando a entrega de nossos corações a Deus e um ao outro. Sentimos o vento frio no rosto, o aroma doce das flores noturnas e o calor do sol que ainda se punha lentamente no horizonte. Eu percebi que o perdão, a paciência e a fé não eram apenas palavras bíblicas, mas experiências vividas em cada olhar, cada gesto de cuidado e compreensão mútua. Refleti sobre Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Cada ato de amor verdadeiro havia sido um elo, fortalecendo nossa história e nos aproximando de Deus. Quando a noite chegou, nos sentamos à beira do rio que margeava a cidade. A água refletia ao céu estrelado e a lua crescente, criando uma atmosfera de contemplação e oração silenciosa. Yonara abriu o caderno azul e juntos lemos fragmentos das histórias que ela escreveu e que nós, de certa forma, vivemos. Cada capítulo nos moldou, Jaime. Cada silêncio, cada despedida, cada reencontro foi guiado por Deus para nos ensinar a amar com paciência e pureza. Eu a abracei, sentindo que não era apenas um abraço físico, mas um pacto silencioso de fé e amor.
No momento da despedida, não houve termos de desespero nem palavras de desânimo. Havia apenas um olhar compartilhado, cheio de compreensão e esperança. Ela sussurrou: "Se confiarmos nele, nosso amor não estará perdido." E naquele instante, senti que toda a dor, toda a espera e todo o silêncio tinham se transformado em algo maior, eterno e guiado por Deus. O desfecho me ensinou que o amor puro não é perfeito, mas é transformador. Que o silêncio pode falar mais que palavras, que a fé sustenta os corações em momentos de espera e que a reconciliação verdadeira acontece quando entendemos que Deus é o guia do tempo, do amor e da vida. Hoje, nosso amor vive em oração, confiança e ação. E a história que começou em silêncio agora ecoa com fé e esperança, ensinando que Deus escreve nossas vidas com perfeição, mesmo nos silêncios mais longos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe para inspirar mais pessoas com fé e esperança. Comenta aqui: você acredita que o amor verdadeiro espera e é guiado por Deus? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas as histórias emocionantes do nosso canal.